Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Ma. Título da semana 4, A Oração da Igreja. Sexta-feira. Ler com oração 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1, 3 e 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nossa oração traz salvação aos homens. Orar é mais importante que fazer coisas para Deus. A oração é mais importante que a obra. Sim, a obra é muito importante e precisamos fazê-la. Mas antes de tudo deve haver oração. Ministrar a palavra é muito importante, mas precisamos orar mais para que a palavra ministrada alcance as pessoas. Temos os exemplos da oração de Moisés no Antigo Testamento, que intercedeu muito pelo povo de Israel, e de Jesus, que orava sempre para que a vontade do Pai fosse feita. Devemos orar em favor de todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 2. Essa é uma oração de autoridade. Não participamos de política, mas vamos intervir com nossa oração. Muitas vezes oramos pelas autoridades, baseados em nossa preferência. Mas lembre-se de que quando Paulo escreveu essa recomendação, o imperador no poder era César Nero. Não havia ninguém mais maligno do que ele. E mesmo assim Paulo recomendou a oração pelos governantes. Diante disso, temos de saber que toda autoridade foi constituída por Deus. A Bíblia nos ensina que toda autoridade foi instituída por Deus e que devemos nos sujeitar a ela por causa do Senhor. Não estamos falando do que é politicamente correto ou de ideologias. Estamos falando da pura palavra de Deus. Não devemos aplicar-lhe nenhum desconto, como muitos hoje querem fazer. Há pastores que querem atualizar as Escrituras para serem politicamente corretos, tentando encaixar a palavra de Deus no século XXI, no pós-modernismo. Não. A palavra de Deus é intocável. Não podemos modificá-la. Paulo também ordena, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Tito, capítulo 3, versículo 1. Paulo foi preso injustamente depois do segundo aprisionamento martirizado e se sujeitou às autoridades quando apelou para César em seu julgamento em Cesareia. Paulo, em seu primeiro aprisionamento, viveu numa prisão domiciliar e mesmo sob restrição pôde tranquilamente, com calma, escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que juntamente com o livro de Gálatas constituem o coração da Bíblia. Deus sabe das coisas. Mesmo debaixo de um governo totalitário que nos traga sofrimentos, nós crescemos e amadurecemos. Demos graças ao Senhor por isso. Que de nossa boca saiam menos reclamações. Vamos louvar mais ao Senhor e ser-lhe gratos. A situação política do Brasil está boa? Eu não diria que está boa, mas de fato não temos do que reclamar. Ainda podemos invocar o nome do Senhor sem que sejamos presos. Louvado seja o Senhor. Vamos aproveitar o tempo de hoje para buscar o Senhor e pregar o Evangelho.
Vamos orar por nossos dirigentes. Deus não quer saber se você é presidente ou se mora numa favela. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Todos têm o direito de invocar o nome do Senhor. Todos têm o direito de ter acesso a essa coluna e base da verdade e ter uma vida que manifeste a Deus na carne. 1 Timóteo também nos fala sobre ter uma vida com toda piedade e respeito. Isso significa ter uma vida digna de reverência. Significa que ao olharem para a nossa vida, as pessoas nos dão reverência. Reconhecem que temos uma vida que inspira respeito. Por quê? Porque é uma vida que expressa Deus. É uma vida nobre, honorável para com os homens. Nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, Deus é apresentado principalmente como o Deus Salvador. Indicação evidente de que em tempos de degradação, o que Deus quer é salvar as pessoas. Que tenhamos o mesmo coração e oremos para que possamos pregar o Evangelho livremente e que os homens sejam salvos por meio dele. Pergunta de hoje: por que devemos orar pelas autoridades e pelos homens em geral? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.